Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e habemos Papa, né? Finalmente nós temos um novo Papa eleito, que se diz um augustiniano, que aparenta acenar para umas reformas educacionais dentro da igreja. Parece ser realmente uma notícia muito positiva para nós católicos aqui do canal. E eu vou falar rapidinho sobre um assunto, sobre dois assuntos especificamente, que basicamente vão responder por que a esquerda geralmente tende a dizer que um candidato de esquerda não é realmente de esquerda, ou que um social-democrata é na realidade um neoliberal, né? Primeiro de tudo, o termo neoliberal, né, existe um conjunto de doutrinas que se dizem neoliberais que basicamente defendem um certo nível de liberdade econômica com políticas assistencialistas para auxiliar as pessoas que são, entre aspas, marginalizadas no capitalismo tardio, que é essencialmente lobista, né? E o termo neoliberal passou a ser utilizado como rótulo odioso para a esquerda, principalmente para políticos de esquerda que se tornaram, entre aspas, detratores, né, da esquerda purista, e também, né, para pessoas que defendem livre mercado, de qualquer forma, e de qualquer tipo de escola, né. Se tornou basicamente um rótulo odioso de esquerda, igualmente com fascista, dentre outros, né, falasse do rótulo odioso. Mas por que eles realmente dizem que essas pessoas traíram o movimento, ou que realmente não são de esquerda, ou que são direitistas safados, ou coisas do tipo, tá? Por dois motivos, tá? O primeiro deles é chamado de Lei de Ferro das Oligarquias, tá? Que na ciência política observa-se que existe uma tendência nas oligarquias de partido político, ou seja, as elites, né, dos partidos políticos, a se tornar progressivamente mais moderadas, não apenas para atingir o poder, né, como a gente viu com a repaginação, né, a repaginada que o Lula deu em todo o seu discurso quando ele foi eleito lá em 2002, né, que houve essa moderação, esse foco mais no marketing, e também aquela carta que ele fez, né, aos brasileiros, sempre indicando, né, que ele ia ter mais uma moderação, né, ao atingir o poder, e também para ter a manutenção do poder. Então, os petistas, que originalmente tinham aquele discurso comunista mais agressivo, né, que até o nome Partido dos Trabalhadores veio de uma estratégia russa, né, para meio que maquiar os partidos comunistas, igualmente para se manter no poder, né, no sistema burocrático, com log rolling, com outros partidos, né, com troca de favores, eles tenderam a moderar mais o discurso para um discurso mais social-democrata, principalmente quando o PT se tornou situação. Eles são muito bons como oposição, mas não como situação, né? E por outro lado, o petismo também se moderou e a gente tem também a lei de ferro das oligarquias, o problema do termo neoliberalismo e a ideia da janela de Overton, né? E aqui, por que tantas pessoas discordam sobre o termo esquerda e direita, né? Apesar de eu já ter delimitado aqui que esquerda e direita basicamente seria a contraposição entre cosmos e caos de maneira geral, né? Na cosmovisão das pessoas, né, uma ideia de historicismo versus uma ideia da primazia da teoria das leis gerais, a gente tem também essa noção relativa temporal, né, de esquerda e direita e de coisas que são basicamente aceitáveis, inaceitáveis e aquilo que é o cânone, né? Então a janela de Overton, ela é essa janela da opinião pública, né, que pode ser mudada de acordo com, basicamente, essa orientação dos intelectuais públicos em relação às massas e o debate político de maneira geral, né? E a janela de Overton dentro da esquerda, ela vai para um ponto, né, de radicalização cada vez mais profunda que vai fazer com que eles entendam que algum tipo de moderação, na realidade, é uma forma de você ir para o outro lado ou você trair os princípios originais. Mas é porque eles desconhecem a ciência política, né, essa lei de ferro das oligarquias, que naturalmente faz com que as elites políticas tendam a se moderar, tá certo? Então, em resumo, é isso. Janela de Overton e lei de ferro das oligarquias, né? A janela da opinião pública, que a gente pode usar no sentido mais geral, o sentido original,
E também a gente pode entender em relação no interior, né, desses grupos ideológicos qual que é o estado da discussão, basicamente, né? Então é isso, forte abraço, fiquem todos com Deus e Omne unus est et omne oriuntur in unum. Peço que orem pelo novo Papa e também orem pela alma do pai de um amigo meu, William Bennett, que faleceu hoje, tá? No dia que eu tô gravando esse áudio, beleza? Forte abraço.